Olá, pessoal! Eu sou Ana Luísa Mano e essa é a Prosa das 5. No episódio anterior, eu estava conversando com a Natália Stewart e a Luísa Albano sobre a gravidez morando fora do Brasil. Essa é a continuação do episódio. E agora eu vou apresentar um breve resumo para seguirmos em frente com a nossa prosa. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos desde março do ano passado. Eu vim para cá para morar com o meu marido, o David, né? E estamos esperando um nenê agora, então tá bem pertinho já agora. Estou aqui há acho que 5 anos, desde o início de 2018. Eu vim por um intercâmbio, decidi vir já por um sonho de garota, de conhecer os Estados Unidos. Mas aí eu também resolvi ficar porque conheci hoje meu marido, e esse ano a gente está esperando o neném também, começando o 6º mês de gravidez. Vamos passar então para a terceira pergunta agora. Eu estava pensando aqui nas principais angústias do processo da gravidez. Eu sei que a gente já falou de bastante temas que podem trazer angústia, como isolamento emocional, essa solidão. E eu estava pensando também nos temas de questões de saúde que podem acontecer. Eu mesma passei um grande susto na gravidez e foi um momento muito difícil para mim e para o meu marido. A gente também não tinha ninguém, né? Estava bem no ápice da pandemia mesmo. E foi bem difícil e não ter essa rede de apoio em volta para recorrer, né? Então, fiquei pensando aqui, se vocês tiveram alguma situação, etapa, acontecimento que trouxe emoções fortes, alguma angústia mais marcante, assim, que se você tivesse que contar aqui, né, seria uma coisa que foi diferente. O que aconteceu, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso e como que vocês lidaram, né? E aproveitando o gancho aí também da Natália, né, que já falou algumas vezes da terapia, né, da importância da terapia e como esse é um recurso super interessante e fundamental para lidar com as nossas angústias, né? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, apesar de eu não ter tido nenhum problema de saúde, assim, né, assim, tá ocorrendo tudo bem com a gravidez, eu tive aquele momento de muita angústia, né, de não tá conseguindo as consultas, né, assim, de forma rápida. Então, aquela ansiedade de eu não saber como funcionam as coisas aqui, né, como que é o hospital, como que é o médico, é muito diferente do Brasil, a médica vai ser diferente, as consultas vão ser diferentes, os exames vão ser os mesmos. Então, assim, eu tinha 1 milhão de perguntas, né, na minha cabeça, e eu estava naquela angústia de não conseguir ir no médico, né, de forma rápida, da forma que eu queria. Então, essa com certeza foi a minha maior angústia, assim, que eu passei, né, durante a gravidez, foi ali um pouquinho depois da descoberta. Mas, assim, depois, né, que deu certo, depois que a gente conseguiu, que eu vi que estava tudo bem, que eu vi que estava, assim, tudo certo, então, assim, passou, assim, né, aquela ansiedade do começo, aquela preocupação, parece que, assim, foi um peso, assim, que tirou de mim mesmo, porque foi um momento, assim, o final do ano passado e o comecinho desse ano foi de muita angústia mesmo, assim, de muita preocupação, né, então depois que passou que a gente conseguiu respirar, mas, assim, eu fiquei muito preocupada pela questão de não conhecer, né, assim, ser um país novo para mim, eu não fazia ideia de como que ia ser, de como que iam ser as consultas, de como que ia ser a médica, eu ia conseguir entender ela me explicando ali, né, a gravidez em inglês, eu ia me sentir confortável de não estar falando na minha língua, né, não estar falando no português, então são várias coisas que eu fiquei preocupada, né, será que eu vou pegar ali um laudo e vou conseguir entender, vou conseguir ver se está tudo bem com a minha filha, então são essas dificuldades que a gente encontra aqui morando fora, né? Quando não é a nossa língua materna, né? Mesmo que a gente tenha um inglês bom, a gente entenda, a gente fica com aquela angústia, né? Será que eu vou entender tudo? Será que ela vai falar alguma coisa? Eu vou entender diferente? Ou ela vai falar para eu tomar o remédio de um jeito e eu vou entender de outro? Então, assim, são pequenas coisas que eu ficava preocupada, sabe? Por não estar no Brasil, né? Por não ser o nosso país ali que a gente nasceu. Mas com o tempo a gente vai, né, aprendendo. O David estava sempre ali comigo, então se eu não entendia alguma coisa, eu já olhava ali para ele, ele já traduzia para mim. Por muita sorte, ele fala português, né? Ele está aprendendo, ele aprendeu sozinho praticamente. Ele está
falando português super bem. Então, se tem alguma coisa que a médica fala e eu não entendo, eu não entendi, ele me ajudava, né? Eu olhava para ele, ele já fala, falou isso, falou aquilo. Mas acho que realmente foi a minha maior angústia, assim, né? De ter o medo de não conseguir compreender, né? Por exemplo, agora, o meu medo é no dia do parto, né? E se o médico falar alguma coisa e eu não entender, ou sei lá, eu estar ali naquele momento né, do parto, né, do nascimento, né, naquele momento de ansiedade, e o médico falar alguma coisa, né, respira de um jeito, ou respira do outro, ou faz assim, faz, né, eu fico pensando, como que vai ser ali aquele momento, né, do nascimento, e se eu vou conseguir entender tudo, né, ali no inglês, então, agora é o que está me dando mais angústia, né, porque eu sei que está pertinho, então eu fico pensando como que vai ser. Mas acho que, para mim, foi essa a experiência, né, assim, graças a Deus eu não tive um problema de saúde, assim, né, assim, foi mais angústia mesmo de estar passando por isso em outro país. Para mim é bem parecido com a Luísa. Eu acho que muita coisa do sistema de saúde aqui é diferente do Brasil, com certeza, do que a gente está acostumado. Um pouco também de choque cultural, o modo como os médicos se aproximam, né, e apresentam, né, o que deve para você é um pouco diferente, né? O brasileiro, assim, na minha experiência, pelo menos, eu percebi que os médicos brasileiros são muito mais atenciosos, né? São muito mais amorosos, detalhistas. O sistema, um pouquinho, a ordem das coisas é diferente também. Aqui, pelo menos na minha experiência, o que me deu muita angústia, está me dando angústia agora, é o fato de que no Brasil a gente faz os exames, a gente recebe os exames na mão, né? Aqui é tudo eletrônico, é tudo num portal, num aplicativo, você não recebe na mão, eles enviam eletronicamente para o seu médico, aí você tem que marcar o médico e ir lá, o médico te explicar. E essa coisa um pouquinho da tradução da linguagem dos termos médicos também, que são, né, para traduzir isso. A gente é acostumada a aprender o nosso dia a dia do inglês, o inglês que a gente precisa, né? Mas aí quando vem esses termos médicos, dá um pouquinho de insegurança, né? Como assim? O que é isso? Aí eu anoto tudo, eu vou dar um Google depois, ou então pergunto para o meu marido também, quando ele vai, como a Luísa, ele me ajuda. Dá uma angústia, a gente quer estar um pouquinho mais, eu pelo menos quero estar um pouquinho mais no controle do que está acontecendo, quero entender tudo. Eu sinto que no Brasil é um pouco mais, a gente tem mais informação, assim, um pouco mais detalhada, com um pouco mais de carinho, vamos dizer assim. Eu acho que aqui, pela minha experiência, eles são um pouco mais automáticos, um pouquinho mais frio, mas não necessariamente, só essa questão comigo. Particularmente agora apareceu um detalhe na minha gravidez que pode apresentar um risco no futuro. Até agora está tudo bem, mas não foi esclarecido. Eu fiz o exame e alertaram que tinha algo para se observar e marcaram outros exames que não me explicaram o que era, falaram que a minha médica que ia me explicar. Então, aquela coisa, né? O ciclo é diferente aqui e isso me frustra muito. Estou bastante preocupada, mas se Deus quiser vai ficar tudo bem. Mas eu estou aprendendo ainda também, como a Luísa falou. Eu não sabia como é a ordem das coisas, aonde que eu pego o resultado, quem é que vai me explicar, né? É só a médica ou o técnico pode me falar alguma coisa e eles não falam. Então, assim, eu fico um pouco frustrada com essa transição. Tem sido um aprendizado, apesar de eu já estar um pouquinho mais de tempo aqui, já ter ido ao médico para outros exames mais rotineiros, mas agora na gravidez é muito mais importante, né? Porque também não é só sobre mim agora, tem uma neném em jogo e dá muita angústia. Essa questão mas eu estou aprendendo, eu acho que depois dessa gravidez, né, se eu engravidar de novo, eu já vou saber como lidar um pouquinho mais. Eu acho que a questão da terapia que a Ana mencionou, eu até estou considerando a ter mais sessões, a ter sessões semanais de terapia para me ajudar com essa gravidez. Até eu acho que foi um dos conselhos, não foi, que a Ana me deu, e eu acho que realmente é necessário. No meu caso, assim, né, que eu não tenho
essa rede de apoio, ou minha família, não tenho mais a minha mãe, e a minha terapeuta, para mim, representa um pouquinho dessa imagem maternal, ela me ajuda com isso, então é isso que eu estou considerando para poder me ajudar com essas angústias, com essa ansiedade, com essa preocupação, porque não tem muito o que fazer, você tem que aprender a viver no sistema, né, daqui deles, e eu acho que depois que você aprende, que você sabe o que esperar, você não vai ter tanta surpresa e tanta frustração. Então, como é só a primeira vez que a gente está aprendendo, é um pouquinho frustrante mesmo. O brasileiro é maravilhoso. Eu acho que o sistema de saúde também é do Brasil e toda a experiência que o médico passa é diferente, a forma como eles se formam a medicina no Brasil é diferente daqui dos Estados Unidos, foi como um médico do Brasil me disse, né? No caso, no Brasil, os médicos, desde de jovens, desde a faculdade, já entram na emergência, já entram em, como é o nome do estágio de experiência, né? Residência, né? E ele já se expõe a muita experiência. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais longo a questão de se formar em medicina, eles se especializam em uma coisa apenas por bastante tempo, então eles não têm essa experiência assim de se jogar do jeito que o médico brasileiro geralmente é. Então, você sente um pouco dessa diferença. Está sendo um processo, com certeza. Natália, você contando assim, você está bem vivendo a situação agora, né? De alguma coisa angustiante agora. Então, eu sinto muito por isso, inclusive, porque é muito difícil, né, viver esse tipo de situação ainda com esse fator de estar morando fora do Brasil, né? Como a gente está falando aqui da rede de apoio e tudo, e não ter esse afeto, né, esse jeito do brasileiro, que é mais de toma aqui meu celular, qualquer coisa você me liga, 3 da manhã se você tiver uma pergunta, né, eu te respondo. Né, tem muita gente, muitos médicos no Brasil que funcionam dessa maneira, né, que podem ajudar. Enfim, saúde é uma coisa mesmo complicada, né, nos Estados Unidos, é uma questão, claro que o Brasil também não é perfeito, tem seus problemas, mas é um dos temas, inclusive, que eu pensei em perguntar para vocês, né? Vamos, acho que meio que emendando aqui a pergunta e continuando a prosa, porque acho que faz sentido porque a gente está falando, que é sobre essa experiência do acompanhamento e isso que vocês estão trazendo aqui, né? Eu lembro que, para mim, foi bem marcante quando a gente fazia as visitas para o consultório, principalmente durante esse período que eu também tive um susto, né? Como eu falei, e as pessoas, todas as pessoas, elas não se dirigiam a meu marido, elas se dirigiam a mim. Eu não sei se é tratado da mesma forma quando são duas mulheres, por exemplo, né, que estão esperando, né, quando é um casal de duas mulheres, mas eu tenho uma impressão que tem alguma coisa que exclui o homem, assim, né, exclui o parceiro, e não é só com os médicos do pré-natal, mas também os pediatras depois, né, normalmente as pediatras, né, normalmente são mulheres, a gente viu só um homem, o resto eram todas mulheres, que a gente viu algumas opções, e todo mundo só fica falando com a mãe, né, se te bota nesse lugar, né, que você é tudo que tem, é você que tem que saber do que está acontecendo, é você que tem que entender, se comportar, se atualizar, e é isso, aí te dá uma notícia e você que lide, assim, né, e às vezes o marido não pode nem entrar, né, na sala e você recebe a notícia e você fica meio, o que eu faço com isso, assim, né, então é bem complicado, né, então não sei se vocês passaram por coisas parecidas, a Luísa já me ensinou para mim algumas coisas nesse sentido, né, do David ser ignorado, assim, né, então fiquei pensando aí, gente, o que aconteceu e como é que vocês buscam recursos, né? Porque aqui não tem, normalmente, esse médico que dá o telefone celular para você ligar às 3 da manhã. Mas tem outras opções, né? O recurso que eu escolhi, que foram as midwives, que no Brasil talvez seria o equivalente da doula, mas aqui tem midwife e tem doula, que então seriam parteiras, enfermeiras parteiras especializadas. Eu escolhi esse tipo de atendimento, e aí elas têm um médico parceiro somente para emergências, se a gravidez tomar um rumo para algum risco, alguma coisa. E aí elas davam o celular para mim. Né? Então, uma delas, né, que foi a minha midwife mesmo, ela deu um celular para mim, mas normalmente acho que não é comum isso aqui, né? Então, como é que é para vocês? Como é que vocês navegam esse sistema também das outras culturas, né? E de que é um pouco agressivo, assim, né? O jeito que eles se comportam com a gente. Como você falou, né, Natália? O técnico ali que faz o exame não fala nada, né? Não fala se tá bem, se não tá, não pode, né? Porque
tudo pode ser um processo, né? Pode rolar um processo judicial aí, né? Se falar alguma coisa, né? Sabe que isso é muito interessante, porque foi a primeira coisa assim que eu reparei quando a gente foi fazer a gente tinha um ultrassom, que é aquele morfológico, né, que é o mais demorado, e eu entrei lá na sala, né, o David entrou comigo, e era uma técnica, né, que ia fazer o exame. E ela começou, assim, não falava nada, ela, assim, medindo, né, fazendo todas as medições, assim, não abria a boca. Aí eu falei, gente, mas será que tá tudo bem, né? Ela não fala nada. E aí eu fiz alguma pergunta, né, e ela me respondeu, né? Eu perguntei, que parte, né, que ela tava observando ali da Nenê, né, o que ela estava vendo na tela, estava tudo bem. E ela me respondeu, agora eu tô medindo aqui o tamanho do estômago, foi alguma coisa assim, né? Mas assim, ela me respondeu, pelo menos. Mas quando o David foi perguntar, ela totalmente ignorou, assim, ela não respondeu ele. Aí eu olhei assim para ele e falei, mas será que ela não ouviu? Ela não tá ouvindo o que ele tá perguntando? E ele ficou assim, até olhando, ele ficou assim, sem graça, né? Porque assim, ele fez uma pergunta e a mulher lá continuou fazendo o exame em mim e não respondeu nada. Aí eu falei, acho que ela não escutou, né? Porque não é possível, né? Que ela não ia responder. E aí depois ele fez uma outra pergunta e assim ela respondeu super grossa, assim, tipo assim, como se não fosse para ele estar perguntando, assim, você não entende, então não pergunta, alguma coisa assim, sabe? Assim, foi o que eu senti. E aí na hora, assim, eu não comentei nada, né? Eu só olhei, assim, né? Achei bem estranho, falei, né? Por que estava acontecendo isso, né? Eu pensei, mas aí a gente saiu do exame, né? A gente fez ali todo o exame, ela, assim, praticamente não abriu a boca, ela foi, assim, bem... sim, fez o trabalho dela ali e não me explicou nada, assim, se eu perguntava, ela respondeu o básico. E aí, no caminho de volta para casa, o David comentou comigo, né, nossa, eu me senti, assim, excluído, assim, parecia que eu não era o pai, né, da criança, assim, parecia que eu era um desconhecido que não era, eu não podia saber o que estava acontecendo. E eu também tive essa mesma impressão, assim, então, foi uma coisa que eu reparei muito, assim, porque eu lembro de ir em médico no Brasil, até quando eu era criança, e meu pai ia, minha mãe ia, e meu pai nunca foi ignorado, assim, eu nunca vi, pelo menos assim, pelo que eu lembro, meu pai participava ali e o médico respondia, assim, era uma relação quase de amizade ali com o médico, né, assim, você se sentia próxima do médico. E aqui, assim, eu sinto que é muito distante, não sei, assim, por exemplo, a minha obstetra, né, ela entra ali na sala, depois que eu já fiz todos os exames, e ela faz umas perguntas, assim, 5 minutinhos, 10 no máximo, já acabou. Então, assim, eu acho que é muito... Eu sinto uma distância muito grande, sabe? Assim, não sei como seria a experiência no Brasil, né? Porque essa é a minha primeira gravidez, então, assim, eu não consigo comparar. Mas pelo que eu vejo, né, as pessoas comentando que é bem diferente. Então, assim, eu tenho curiosidade de saber como seria no Brasil, sabe? Como seria a relação ali com a médica. Mas uma coisa que eu assim, né, quando eu for ter o segundo filho, né, terceiro, não sei, eu quero ter a experiência, né, que a Ana teve, né, de ter a midwife, de ter a doula, né, para ver, para ver como que seria essa relação, né, como que seria diferente do que só estar ali com a médica, né, assim, eu sinto que os médicos aqui, eles são muito, não sei, assim, na experiência que eu tive, né, assim, ela é muito distante, assim, não é uma pessoa, assim, que você sente próximo, vai, assim, você se sente distante. Então, eu acho que eu ter uma experiência com uma midwife talvez né, ia ser totalmente diferente. Mas não tive muita opção de escolha, né? Foi ali meio rápido, então também não posso reclamar porque ela é uma médica boa, uma profissional boa, mas eu só sinto falta daquele tato, né? Daquele, não sei, falta alguma coisa, sabe? Assim, falta um afeto, alguma coisa que falta ali que acho que o brasileiro tem e aqui eu sinto uma falta, assim. É engraçado, porque eu não sei nem explicar o que eu sinto falta, assim, na verdade, mas eu sei que falta alguma coisa, falta alguma aproximação ali que não tem. Mas acho que é isso, assim, o que eu mais senti diferença, assim, foi mais impactante para mim é o pai não tá, assim, não ser considerado ali, né? Só a mãe que tem que saber das coisas, só a mãe que responde as perguntas, o pai fica ali no cantinho, na cadeirinha ali, parece que fica meio distante, né? Então, eu senti muito isso, assim, não sei se é a experiência com a minha médica, né, nesse consultório, mas assim, eu senti muito forte mesmo. Então, não sei se a Nath teve tá tendo a mesma experiência ou se foi só comigo. A Ana Luísa teve, né, também, né, teve com pediatra, então acho que é uma coisa meio cultural, né, diferente.
do tanto do aqui no Brasil, né? É diferente, no Brasil é diferente aqui dos Estados Unidos, mas cada pessoa pode ter uma experiência diferente, né? Eu, assim, comentando da minha mesmo, como que tá sendo, assim, eu sinto realmente uma distância muito grande. Comigo não foi exatamente assim, de ignorar o meu marido. Nos exames eles ignoram os dois. Me ignoram também, são muito frios, muito estritamente profissional, tá ali para fazer aquele exame, o trabalho deles, e não é para dar nenhum, né, nenhuma orientação, isso vai para o médico. Eu acho que na minha médica no início, em relação a isso, foi que não deixava o marido entrar, era só a mãe, era somente eu. E inicialmente eu achei que era por conta do Covid e tal, né? E o meu marido ficou super curioso, porque assim, os primeiros exames e as primeiras ultrassons ele queria estar, né? Presente também. O neném é dele também, né? Não é só meu. E também para me ajudar, eu queria a presença dele por conta dessa diferença de linguagem. Então, às vezes, né, eu estava insegura, eu precisava do apoio dele. Então, eu tive que pedir para ela, assim, uma exceção. Então, mas toda vez que a gente vai, eu peço uma exceção. Pô, meu marido pode entrar, né? Então, ele entra, mas hoje em dia a médica mesmo, a minha obstetra, ela ela é legal com a gente, com ele, ela escuta ele faz perguntas, o que eu acho legal também, ele é curioso, e ela trata ele de igual, para mim e para ele, assim, os dois fazem perguntas e ela super responde, ela super mas é mais na questão de exames quando é com técnico, né? Quando vai no hospital, quando não é com a minha médica também, eu sinto um pouco mais de frieza deles, assim. Mas eu acho que em relação ao meu marido foi mais no consultório da minha médica, que ela não deixa os maridos entrarem, é só as mulheres. E aí eu toda vez tenho que pedir para autorização para ele entrar. Eu até fico pensando, como eu falei, se fosse uma esposa, não fosse um marido, será que seria diferente? Né? Será que tem uma questão com o masculino? O que será, né, que acontece aí? Mas uma coisa que eu lembro, eu até comentei, eu não lembro se foi com uma de vocês, que na minha gravidez, todas as consultas eu fui com meu marido, teve uma que ele não foi, e aí eles me perguntaram pela primeira vez: você se sente segura no seu relacionamento? Tem alguma coisa de violência doméstica? Tem alguma questão que você quer contar pra gente, assim, né? Agora que você tá aqui sozinha, né? Então eu fico pensando o quanto que tem, principalmente nos Estados Unidos, que tem muitas culturas, né? Muitas pessoas de muitos países que vivem aqui, que as dinâmicas de relacionamento são diferentes também, onde parece, né, por mais que a gente ache que tem uma frieza, também pode ter um resguardo pela saúde da mulher, para ela ter oportunidade de falar alguma coisa que talvez ela não possa falar em nenhum outro cenário na vida dela. E ao mesmo tempo, Natália, você não falou de ninguém te perguntar isso em nenhum momento, né? E você também não, Luísa, né? De ninguém fazer essa pergunta efetiva, né? Se tá tudo bem, se tá correndo algum perigo, se tá com algum medo, né? Parece que ninguém tá perguntando aí, mas fica essa questão, né? Do porquê que as coisas são desse jeito e será que seria diferente? Tem alguma coisa com a figura do homem? Faria sentido se a médica, assim, né, se ela quer deixar o marido de fora, ela teria que... Faria sentido ela fazer essas perguntas, né? Mas, assim, não tem motivo pro marido, pro pai, né, do nenê ficar de fora, ficar fora da sala, se vai ser uma consulta normal, né? Depois a Natália vai contar tudo, né, pro marido dela. Então, não faz sentido, né? A não ser que... Eu entendo essa parte, né? Com certeza tem mulheres que passam por problemas, né, dentro de casa e às vezes não tem para quem contar, não tem, né, um socorro, né, para pedir, e ali seria a oportunidade, né? Mas eu não tive essa experiência, né? Em nenhum momento a minha médica perguntou como que é o meu relacionamento, ou se tá tudo bem, ou se como que é o David. Mesmo quando ele não foi comigo, assim, foi o mesmo tratamento quando ele tá, né? Só que a diferença é que ele é mais ignorado. Ele fica ali sentado numa cadeira, né, à parte, e eu fico ali, né, fazendo os exames e fazendo as perguntas. Então, não sei, assim, realmente as diferenças culturais, né, que a gente vai aprendendo, que a gente vai vendo no dia a dia, né, coisa que a gente nem imaginava, eu nem imaginava, né, que ia ser assim, e a gente vê acontecendo com a gente mesmo, né, então é interessante. Não, é o que a Luísa falou mesmo. Ela falou exatamente o que está na minha cabeça. Eu acredito que tem muita coisa
cultural que a gente não entende porque a gente não é daqui. Talvez a gente julgue, talvez a gente, né, de forma errada, simplesmente porque a gente não sabe muito de como o passado e o histórico das pessoas aqui impactaram na forma que o sistema hoje em dia funciona, né? Talvez. E é legal ter um pouco dessa perspectiva. Me faz também ter mais empatia e paciência com o sistema daqui e não só julgar sem saber, né? Talvez a gente só tenha que entender que é diferente, é uma cultura diferente, são acontecimentos diferentes na história que vão impactar um sistema de um país, né? E é isso, é legal saber um pouquinho também da experiência de vocês e comparar. E uma última coisa sobre esse tema que também pensei, a questão que a Luísa falou do acolhimento, que ela não sabe nem dizer o que é, né, Luísa? O que é que tem alguma coisa que falta. E eu fiquei pensando, eu tive experiências com médicos em Nova York e aqui em New Jersey. E em Nova York teve um lugar que era tipo uma rede, assim, que era bem boa, que eu frequentei, eu fui uma 2 vezes. Foi o primeiro consultório médico que tinha água. Não tinha nem água nos outros que eu ia. E não eram, assim, eram coisas particulares, que cobertas pelo convênio, que tinham um custo meio alto. Até alguns lugares eram mais bonitinhos, outros menos, mas não tem o cafezinho, aquela pessoa simpática, né, que te recebe. Parece meio, a palavra que fica na minha cabeça é que parece meio esculhambado, assim, né? Uma coisa meio bagunçada. Eu lembro o primeiro laboratório que eu fui em New Jersey fazer um exame, acho que era de sangue. Era um exame de sangue e era um outro exame também. E aí eu lembro que só tinha uma pessoa, tinha várias pessoas sentadas esperando e só tinha uma pessoa para atender todo mundo. Aí essa pessoa fazia todas as funções. Ela recebia você, tinha que assinar lá um livro, aí ela mudava assim para trás de uma baia, assim, sei lá como é que chama, né? Ela mudava ali para trás, aí ela, não, vem aqui agora que a gente vai tirar seu sangue. Tipo ali, assim, sentado, tipo uma sala de aula, todo mundo sentado numas carteiras, te olhando, tirar o seu sangue ali. Era uma bagunça, assim, e era um laboratório que é grande, aquele é super famoso, renomado, e essa bagunça, e eu vi que tinha uma sala do lado onde eles guardavam os sangues, assim, tem os potes que eles colocam, os tubos, fica tudo meio ali, assim, depois eles põem umas geladeiras, mas é bem, não dá uma sensação de acolhimento mesmo, né? Não sei também como é que é isso para vocês, mas todas as consultas aqui que eu fui de médicos, de ginecologistas, sempre você faz xixi, coloca num pote e fica lá, assim, num banheiro, que todas as pessoas que vão na clínica usam o mesmo banheiro, então fica um monte de xixi de um monte de gente, um monte de pote no meio da clínica, assim, né? Tem um monte de coisas com os nomes das pessoas, data de nascimento, tem que escrever com uma caneta, né? E fica numa cesta, assim, de piquenique, as coisas os potinhos de xixi para você pegar, né? É muito esquisito, assim, né? Às vezes parece até que não tem muito asseio. Então, realmente, é estranho, né? Tem umas coisas aqui que falta um acolhimento, dá uma sensação, né? Bem estranha mesmo. Nossa, sabe que para mim é exatamente assim. A clínica que eu vou é uma clínica ótima aqui, né? Se você pega as reviews do Google, é uma clínica super renomada, assim, muito boa, né? O plano é dentro do plano de saúde, né? Só que aí eu chego lá, a mesma pessoa que me atendeu na recepção é a enfermeira que tira o meu sangue, porque fica tudo dentro da clínica ali, né? Assim, tem o laboratório próprio da clínica, eu não preciso ir no hospital, eu não preciso ir em outro local, né? Tudo ali dentro. E como a Ana Luísa falou, assim, aí ela fala, agora você vai fazer o exame de urina. Aí eu vou no banheiro, tem um monte de potinho lá, assim, das mulheres que fizeram o exame, assim, né, fizeram a coleta de manhã antes, né, algum tempinho antes, aí é a minha vez, aí eu deixo lá. Mas eu acho muito estranho, assim, né, e não é porque é uma clínica ruim ou porque, não sei, né, às vezes de baixa qualidade, não, assim, é uma clínica muito boa mas é nesses detalhes que a gente vê as diferenças, né? Assim, eu nunca vi isso no Brasil, né? Quando eu ia fazer exame no Brasil, nas clínicas, né? A gente tinha a recepção, depois você era levado para uma outra sala, depois você era transferido para uma outra salinha que você faz os exames, depois tinha a salinha do café ali, né? Que a gente sai, né, quando você tinha que fazer um exame de sangue, né? Ficava de jejum. Aí, pelo menos na clínica que eu ia no Brasil, a gente saía, né, do exame e tinha a salinha do café, né, que você tomava um cafezinho, tinha uma bolachinha, que eu nunca vi isso, pelo menos, né, assim, nessa clínica que eu vou não tem nem a água, eu não lembro de ter visto água lá, então
são uns detalhes, assim, que a gente vai comparando as diferenças mesmo. Comigo é um pouco parecido, não tanto assim. Eu fiquei um pouco assustada com esse relato de você. Mas confesso que no início eu tentei em outra médica e realmente tinha um aspecto bem, assim, bem de sujo mesmo, assim, de não, o lugar não tem cuidado, a parede não está pintada, sabe? Esses detalhezinhos que eu acho que no Brasil todo mundo presta bastante atenção no Brasil. O ambiente também reflete, né, a experiência. E eu realmente não gostei da forma o banheiro estava, como vocês falaram, dos potinhos assim de xixi e tal. E eu não gostei muito de lá, não senti limpa, não senti que era limpo o lugar. E troquei de médica. Então, com a de hoje, que é um pouco melhor. Ela já, pelo menos, separa essa linha. Já tem uma recepcionista, a outra enfermeira tira sangue. Já é um pouco mais separado as coisas. As paredes são pintadas, assim. O ambiente é um pouco mais apresentável, vamos dizer assim. Mas foi engraçado. Foi um dos aspectos também que me fizeram definir, assim, ou escolher médica, que eu realmente ia ficar. Mas é diferente. Então, vamos partir para a quinta pergunta, para ir encerrando essa prosa aí, com acho que um dos temas mais amplos e importantes ao mesmo tempo, que é os aprendizados e as descobertas que a gente faz durante esse processo, porque é uma jornada, né? E não são só os 9 ou 10 meses, né? Porque 40 semanas dá 10 meses, né? E não são só esses meses. É todo um processo, né? De se pensar um dia, talvez no futuro, sendo mãe, com de repente, nossa, tô grávida, com de repente, nossa, já vai chegar a criança, e agora, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Então, o que vocês descobriram sobre si mesmas durante esse processo? E o que vocês esperam do que está por vir, em linhas gerais, assim, pergunta bem aberta. Bom, para mim, com certeza, assim, eu tô me descobrindo, né? Assim, eu sei que agora com a Nenê chegando, vai ser uma nova Luísa, talvez, né? Que vai surgir aí, né? Com certeza os filhos mudam a gente aprende muito. Mas todo esse processo, assim, eu tô vendo como que a gente é forte mesmo, sabe? Assim, como que a gente consegue passar, né? Por todas as dificuldades que a gente, né? Possa imaginar, a gente consegue passar, né? Então, com certeza, assim, é um momento da minha vida que eu tô aprendendo muito, muito comigo mesma, com o relacionamento. Acho que a gente tá fortalecendo muito também o relacionamento agora, né? Porque a gente ficou muito tempo à distância também, né? Então, a gente teve pouco tempo ali juntos, né? Então, agora que a gente, né, tá, né, se descobrindo mesmo juntos, então passando por tudo juntos agora. Então, com certeza, tanto para mim quanto para o David está sendo um processo de aprendizado, né? Então, e de muita resiliência também, né? Assim, tudo que a gente passou ali na descoberta da gravidez até agora. Então, acho que cada etapa pequenininha ali está sendo um processo de aprendizado. E assim, com as amizades que eu fiz novas também, né? Eu tô aprendendo muito. A Ana Luísa mesmo é uma que já me deu tantas dicas, me ajuda muito. A Nath também. Então, ter as amizades, né? As amizades, às vezes, que estão passando pela mesma fase, pela mesma experiência, faz muita diferença. Pelo menos, assim, para mim, tem sido muito importante. Tem feito muita diferença para mim, né? Nesse momento. E agora, o que eu, né, na expectativa aqui de como que vai ser o nascimento, né? Como que vai ser realmente ter um filho aqui, né? Como que vai ser o parto, né? Como que vai ser o dia, como que vai ser, né, quando a gente for para o hospital. Então, eu sei que vai ser, né, diferente do Brasil. Uma coisa que eu comentei com a Ana também uma vez é que eu sempre ouvi falar que aqui eles priorizam muito o parto natural, né? Então, cesárea é o último caso. Mas isso foi uma das coisas que eu tive experiência diferente com a minha médica. Porque, assim, quando eu estava ali nos 7 meses, indo por 8 meses, ela comentou comigo de fazer cesárea. Então, até eu mandei um áudio para Ana Luísa, né, comentando, nossa, minha médica quer fazer cesárea, assim, sem motivo, né, assim, por que ela está querendo marcar cesárea? E
E foi assim, foi um choque para mim, porque eu não estava esperando, porque eu sempre escutei falar que os Estados Unidos só faz cesárea no último caso, né? Então, por que ela está, né, fazendo isso? Então, agora eu sei que eu vou tentar o natural. Eu fui bem insistente com ela que eu quero tentar o parto normal. Mas foi assim, foi um susto para mim, assim, né? Eu fiquei bem chocada. Eu não estava esperando que ela ia ser insistente na cesárea, né? Depois eu fui lendo aqui que as coisas estão mudando, que os médicos acabam ganhando, né, mais dinheiro com a cesárea e que as coisas aqui nos Estados Unidos estão mudando, né? Estão indo meio que para o caminho que o Brasil seguiu há anos atrás, né? Que tem muito mais cesárea do que parto normal. Mas, assim, a minha expectativa é de ter um parto normal, né? Eu vou tentar. Mas também não quero me frustrar, né? Eu sei que se precisar, eu estou aberta também para fazer a cesárea, né? Se for uma coisa de emergência, se precisar, eu também não quero fechar minha cabeça para depois ficar frustrada comigo mesmo, né? Então, é uma coisa que eu vou deixar em aberto, né? Assim, eu vou tentar mesmo o natural, mas, né, se precisar, eu não vou estar fechada para cesárea. Mas agora a minha maior expectativa é essa, né? Esperar o parto mesmo e como que vai ser depois, né? Como que vai ser quando ela estiver aqui, como que vai ser quando ela nascer, como que vai ser toda essa parte, né? Que vai ser uma outra etapa, vai ser um novo aprendizado, né? Então, com certeza, essa é a minha maior expectativa agora. Eu acho que comigo é bem parecido com a Luísa, questão de fortalecer muito o relacionamento também. Meu marido tem sido uma fase gostosa de aprender um com o outro, né? E principalmente essa questão do parto normal aqui ser bem mais estimulado, né? Até porque na minha situação já é um pouco diferente, é mais para que eles não vão ceder para uma cesárea. Primeiro, o seguro de saúde, né, não vai cobrir a cirurgia se você não tentar primeiro ser induzida, se você não tentar o parto normal. Então, não tem escolha primeiro. Para mim, me deu um choque também, porque no Brasil a gente está acostumado vou marcar a minha cesárea, né? O neném vai nascer tal dia, e aí você já está segura, aí você pode escolher. Aqui não foi assim comigo. Então, eu acho que essa questão de ter que estudar, de ter que se aprofundar e se preparar, tem sido as maiores lições, assim. Eu acho que, com certeza, estou crescendo muito na minha cabeça em relação à responsabilidade, né, em relação a tudo, finanças, sobre o futuro, sobre como a vida vai mudar, né, e o que eu preciso fazer também um pouco de novo, aquele universo feminino, que para mim é algo que eu nunca me aprofundei e hoje eu estou lidando com isso. Então, com certeza, como a Luísa falou, vai ser uma Natália completamente diferente depois dessa gravidez. Eu estou crescendo muito também como mulher, como pessoa, ser mais responsável, com mais, ser mais delicada com as minhas escolhas, né? E também questão de vida, de amizade, de lidar com as próprias emoções e sentimentos também. Então, acho que de tudo, assim, eu acho que não é nem lição, é crescimento, né? É um crescimento enorme em várias áreas da vida, assim, impacta você. Eu acho que não tem nada maior do que o impacto de um filho que vai fazer, né, na nossa vida, eu acho. Não sei, mas até agora, somente da gravidez já impactou bastante. Expectativas, só coisa boa, só positiva, só para cima, só muito amor, construir memórias novas, um pouquinho de, no meu, né, que meu neném é a menina, né, então eu penso que ela vai construir comigo um pouco dessa falta que eu tenho da minha mãe. Então, a minha expectativa, eu acho que é essa. Eu quero ser pelo menos a metade da mãe que a minha mãe foi para mim, eu quero ser para ela. Então, eu acho que eu estou muito animada para ter uma amiga, né? De novo, assim, na minha vida, esse amor infinito. Então, eu estou muito, muito feliz, eu não vejo a hora. Engraçado, porque no início eu estava preocupado com isso, eu não queria uma menina, no início eu estava pensando em ter um menino, queria mais um menino, por conta disso eu não queria enfrentar o universo feminino de novo,
Mas agora, ao contrário, eu estou assim, agradecida de que ela vai vir, vai ser minha amiga e vai me ensinar muito também. Que legal ouvir isso, né? Que mudança, né, que aconteceu ao longo do processo para você também, muito interessante. E agora é isso também, né? É esperar e ver como é que as coisas vão andar, né? Vocês estavam falando do parto, e realmente nos Estados Unidos tem essa questão, né, de agora está mudando, mas de ter uma tendência a incentivar um parto que não seja cesárea. E aí tem várias nomenclaturas, né? Aqui eles falam bastante parto vaginal, né? Em todas as consultas eles sempre falavam parto vaginal, porque eu aprendi isso durante a minha gravidez também, né? Que essa questão do normal, que a criança nascer, tipo, da forma que ela vier vai ser normal, né? O que quer que seja, porque ela vai nascer, isso é um nascimento, né? Você vir ao mundo é normal. E aí tem o natural, que é assim, sem nenhuma medicação, aí tem a cesárea, aí tem esse que é o vaginal medicado, assim, né? O parto medicado, né? Que aí é isso, é quando você toma uma anestesia, né? Mas ainda sai ainda pelo sentido da vagina e não pela barriga, pelo corte, né? Então tem várias nomenclaturas aí, é tudo muito, né, que a gente tem que ficar estudando e pensando. E é isso vai se misturando com as expectativas, né, com as nossas emoções, e como é que vai ser o dia, como é que vão ser, quando vai ser, né? Principalmente porque se não é agendado, você meio que não sabe, né, quando é que vai ser. Pode ser a qualquer momento, então fica aí um monte de uma curiosidade que ela é um pouco angustiante e um pouco gostosa, né, ao mesmo tempo, para esse momento, né. E eu acho que é isso, então. Não sei se vocês têm alguma coisa mais que vocês gostariam de falar, por enquanto, assim. Só agradecer muito por essa conversa com vocês, foi maravilhosa. Estou aprendendo também com vocês um pouquinho, com essa troca de experiência, de perspectiva. Eu acho que é muito legal, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e interagir com outras pessoas também, e dividir. Só agradecer, obrigada por essa conversa e não vejo a hora da próxima. Eu também quero agradecer, porque parece que a gente está num café, né? Tô conversando, assim, é muito bom ouvir experiências, ouvir vocês, como que tá sendo, como que foi para Ana Luísa, para mim. Nossa, eu adoro ouvir as histórias agora, né? Eu tô, assim, passo às vezes a noite vendo vídeo no YouTube de mães, de maternidade, então é um tema que é muito interessante para mim, né? Tanto a questão de morar fora, né? De como que é essa experiência de morar fora, e a gravidez, né? Então são dois temas que eu acho que se casam ali, né, para a gente ter uma conversa bem fluida, né? Assim, bem interessante. Então queria agradecer também, foi muito especial para mim participar desse podcast com vocês. Com certeza ainda vou sair daqui tô saindo desse podcast com vários, né, pensamentos aqui, reflexões que a gente acabou fazendo. E obrigada, assim, talvez a gente possa marcar um próximo depois que os nenês nascerem, né, como que tá, fazer um update, como que tá sendo a nossa experiência aqui, e obrigada mesmo. Eu também quero agradecer muito vocês, foi muito especial, muito importante falar sobre esse tema com vocês duas, fiquei muito feliz que vocês toparam. Também tinha tido essa ideia de convidar vocês para um pós, e no meu sentimento aqui, eu acho que deveria ser daqui a um ano. Pela experiência que eu tive, eu acho que vai levar um tempinho até vocês conseguirem navegar esse começo aí. Mas quem sabe vocês têm uma experiência mais rápida do que a minha, no sentido de se acostumar com a nova vida, né? Quem sabe a gente faz antes até. Mas sim, é um convite aí que já fica totalmente feito para vocês. E também acho que é muito importante terminar essa prosa dizendo para vocês uma boa hora, né? Porque daqui a pouco aí tá chegando já a hora da Luísa e mais para frente vai chegar a hora da Natália também. Então é o meu desejo para vocês de que aconteça da melhor forma possível para vocês. Então é isso por hoje. Essa foi a prosa das 5 e até o próximo episódio. Tchau!